Fala pessoal, Rafael da Cruz, mais uma vez iniciando o webinar com vocês, hoje com uma presença ilustre do meu grande amigo Vitão, do Basquete para a Vida. Hoje a gente vai comentar bastante sobre o basquete no college. Vitão, um prazer ter você aqui conosco na New Players, mais uma vez, você esteve aqui presente no nosso camp de futebol americano, não tem muito a ver com basquete, mas é esporte, a gente está sempre junto em esporte. É isso então, aí, muito obrigado, tá? Muito obrigado por estar aqui presente. Pô, salve, Rafa. Um grande prazer, cara, estar aqui com você, poder passar um pouco da minha experiência pra molecada. E é isso aí, velho. Fui lá no campzinho de futebol americano, foi da hora, né, velho? É A gente tem que esporte fazer um diferente, mas, pô, a gente tem que fazer. A gente curte esporte, velho. É o nosso universo, né? A gente se diverte. Então foi da hora, mano. Foi legal lá. É isso aí, depois eu vou. Não tô prometendo, não, mas depois o Vitão vai me ajudar a fazer um daquele estilo lá, só de basquete. Então, rapaziada aí Isso que aí, segue mano. o Vitão e quer ir para os Estados Unidos, fique esperto que logo, logo a gente vai tentar levar alguém aí para lá. Isso aí, velho. A galera curte. Exatamente. Então, pessoal, para vocês já estão acostumados aí com nossos webinars, a gente está fazendo uma série de webinars. Se esse aqui é o primeiro, tem outros vídeos aí no YouTube que você pode seguir. Se você ainda não faz parte da comunidade New Players, é uma comunidade 100% gratuita, tá lá no nosso WhatsApp, tem conteúdo semanal, tudo para você poder entender e ter o passo a passo, não só para você, mas como para os seus pais também, saberem todas as nuances de como é ir estudar lá fora com bolsas de estudos. Tá? Então, é para isso que a New Players está aqui, para poder te ajudar. E falando disso, já vamos direto ao ponto. Quero começar a conversar com o Vitão, mas antes, Vitão, de falar da sua história nos Estados Unidos e tudo mais, que é o que o pessoal quer ouvir, eu quero puxar um pouco a fita e falar como foi seu início no basquete, lá no Minas. Me conta um pouquinho aí, se apresenta, me conta um pouquinho da sua história. Pô, legal, cara. Na verdade, minha história no basquete, ela começou com a minha mãe, né? Minha mãe foi jogadora profissional, jogou no Atlético aqui em BH, na época que tinha, né? Na época dela. Hoje em dia não tem mais basquete feminino aqui. Mas, enfim, ela jogou naquela época, passou isso pra minha irmã, eu tenho minha irmã mais velha, que jogou basquete também, foi vendo a minha irmã jogar na época de escola, né? No Colégio Magno, que eu vi ali, despertou interesse, quis jogar também, quis aprender. Meu pai disse que a primeira vez que eu peguei na bola de basquete de arremesso foi tipo como se o universo tivesse se alinhado naquele momento, entendeu? Como se eu tivesse nascido para aquilo. Já comecei a ficar pilhado e tal, não sei o quê. Foi, me colocou na escolinha. E ali começou a minha jornada com o basquete, né? Então, pô, eu tinha ali foi em 2007, uns 8 anos ali. Tava no Colégio Magno, comecei a jogar como um hobby mesmo, né? Gostava, tal, praticando. E ali em 2011, na verdade, em 2010 eu fiz uma peneira pro Minas, não passei. 2011 eu fiz outra peneira no Minas, aí dessa vez eu passei. E ali eu pude ter uma grande formação no basquete de base, um dos melhores basquete de base do Brasil, que ali no Minas tem uma estrutura gigantesca, né? Vários profissionais muito capacitados, muitas oportunidades de campeonatos muito bons, né? Então, pô, a gente disputou vários torneios nacionais, torneios internacionais, e com certeza isso me deu uma bagagem gigante, né? Então, passei ali no Minas de 2011 a 2017, e em 2017 aí eu fui para os Estados Unidos, para Northern New Mexico College, poder realizar esse sonho, né, de estudar nos Estados Unidos, jogar numa faculdade americana. Então, basicamente, esse é uma timeline aí da minha carreira no basquete de base. Legal, então, até para o pessoal saber que você não caiu de paraquedas lá nos Estados Unidos, Não. eu sempre gosto de frisar isso. Você teve muitos anos aí de base para poder, Foi. quando a oportunidade ter surgido, né? E aí depois você vai contar como apareceu essa oportunidade, mas estava pronto para ela, imagino, né? Exatamente, cara. É muita dedicação, né? Então, assim, óbvio que a gente não pode ficar desencorajado pela dificuldade que é, mas isso também mostra pra gente que a gente tem que ter uma prudência na preparação. Não é só tipo, eu quero ir, nunca joguei, vou ir e tal. Não. Você tem que ter uma formação, você tem que ter uma experiência. Até mesmo porque se os caras te derem a chance de você chegar lá, você tem que ter condição de jogar e de performar. Se você não tem base nenhuma, se você nunca jogou, etc., vai ser muito difícil, que o nível lá é muito alto, né? Ainda mais no basquete, que meio que é o santo graal do mundo, né? Então todos os alunos querem ir, ainda mais agora que com as regras de como é que fala? Enael? Enael, exatamente. Aí a galera, agora que a galera ainda tá começando a ganhar grana com isso, então ainda mais o mundo inteiro querendo ir para os Estados Unidos, então é uma concorrência muito grande, né? Então quando você chega lá, você tem que conseguir estar no nível para poder performar, e isso vem muito de uma bagagem que você trouxe de vários anos antes, né? E como que era a rotina de treinos ali no Minas, que a gente conhece por fora, né? Quem nunca jogou lá, principalmente em relação à base,
Como que é? O menino lá chega lá com 12, 13 anos, é todo dia, é 4 vezes por semana? Como é que funciona a rotina do pessoal de base do Minas, no basquete? Pois é, velho, no Minas, tipo assim, tem uma diferenciação do esporte infantil para o esporte competitivo, né? Então, até ali uns 11 anos é mais uma pegada infantil. Então, é a pré-equipe, né? Ali é a molecada ali aprendendo, iniciação, etc e tal. Quando vai para o 12/13 anos, aí começa o basquete competitivo, né? Que 12 ainda é mini basquete, 13 já é normal, né? Já é basquete federado normal. E ali é uma rotina diária, né? De segunda a sexta, pelo menos. O que é um diferencial muito grande na base, né? Porque muitos dos times a gente sabe que treina 12 vezes por semana, 3 vezes por semana. O Minas ali, você fez 12 anos, 13 anos, já entrou para a equipe, né? Que tem a pré-equipe e a equipe, você entrou para a equipe, aí você treina 5 vezes por semana, né? Então isso traz uma bagagem muito grande para a molecada, mas ainda é basquete de base, né? Então é uma vez por dia. E ali, né, quando você faz 15 anos, além do treino de quadra, você também tem acesso à academia. E óbvio, né, que tipo assim, depende de pessoas para pessoas. Eu, mesmo jogando, sendo uma vez por dia, né, como eu dobrava de categoria, eu treinava às vezes 2, às vezes 3 treinos por dia, né? Então, assim, tinha todo esse esforço, mas essa era a minha rotina. Eu ia para a escola, né, de manhã assim, estudava de manhã, meio-dia eu já ia para o Minas. Lá eu almoçava no refeitório do Minas e ficava o dia inteiro no clube lá. Ia chegar em casa 10 horas da noite, para acordar às 6 horas da manhã de novo e estar na escola. E essa rotina todo dia. Era basicamente assim, velho. Então, você já começou, porque o pessoal entra no college, né? E é exatamente essa rotina. Você estuda pra caramba, você treina pra caramba, mas você já teve essa rotina muito antes, pelo que eu entendi. Eu tive. No college, na verdade, não me surpreendeu porque eu já esperava que ia ser assim, mas a gente. É alto rendimento, né? Então, meio que você dobra. Qual que é a definição entre de alto rendimento? É que uma das diferenciações é que você tem 2 treinos por dia, né? Que aí é o caracteriza também como alto rendimento. E era o que a gente tinha mais academia, né? Então era uma rotininha que, por mais que eu já estava acostumado no ritmo de treinar todo dia, foi uma rotina bem mais pesada do que eu estava acostumado. Até porque a régua aumenta também, né, Vitão? Nossa, não, a intensidade, filosofia dos caras é muito diferente, é muito diferente. Sim, e aí, para um menino ali no Minas, qual que era o seu objetivo final? Era Estados Unidos? Tinha alguém que você tinha como referência, assim, ou não? Obviamente, a gente é criança, a gente sonha com tudo, né? A gente sonha até com NBA, tem que sonhar mesmo. Mas, assim, quais eram as suas referências? Estavam perto de você? Sua mãe já tinha jogado? O que eles falavam para você? Não larga o estudo, ou pode surgir uma oportunidade nos Estados Unidos para fazer college, ou não, vamos continuar aqui. Como que era essa parte? Então, velho, eu sempre sonhei com NBA, né? Isso é uma coisa que... Se você é um moleque que sonha em chegar em algum lugar, você é um moleque do basquete, né? E sonha em chegar em algum lugar, você sonha com a NBA, velho. Porque é o santo graal, é o ápice, né, bicho? É onde a gente quer. E não só isso, mas é onde a gente vê os nossos ídolos, né? Que, pô, a gente no basquete, por mais que tenha o NBB, a gente gosta do NBB também, a NBA é o ápice, né, velho? Então a gente tá sempre olhando as grandes lendas, Stephen Curry, né, LeBron James, etc. E você fica com aquele sonho. Então, o meu sonho sempre foi a NBA, mas os Estados Unidos, no geral, tem a aura do basquete, né? Então eu queria ir para os Estados Unidos, velho. Quando eu era moleque, eu já pensava em college desde que eu era moleque. Você tem aquele sonho, aquela vontade e tal, mas eu pensava nessa questão de, pô, ir college depois NBA, tá ligado? Esse sempre foi o meu objetivo. Mas... E dentro de casa, meus pais sempre me apoiaram muito, né, em tudo que eu faço. Até hoje em dia, vou gravar os vídeos, meu pai vai lá comigo, grava comigo, né, me ajuda de cameraman, me dá ideia, etc e tal. Então, assim, meus pais, eles sempre me apoiaram. Pelo fato da minha mãe ser do esporte, né, minha mãe, pô, cresceu jogando também, etc. Minha irmã foi do esporte, meu pai é alucinado com o esporte, meu pai é viciado. Ele acompanha a NBA mais que eu, inclusive. E eu já sou viciado. Então, assim, sempre teve um apoio muito grande, né, dentro de casa, pro esporte. Óbvio que os meus pais, eles sempre me incentivaram no estudo também, eles nunca deixaram isso de lado, era uma coisa que era muito importante aqui em casa, né? Então, assim, foi uma coisa que eu conciliava, eles me apoiavam muito no esporte, mas eles também me cobravam na questão acadêmica, que eles sabiam que era importante, né? Então, chegou uma parte ali do meu ensino médio que era difícil de conciliar, mas aí foi na base da raça, né? Graças a Deus não tomei bomba nenhuma, nunca repeti de ano, né? Então isso é uma coisa que eu me orgulho, né? Uma coisa que é básica, mas que quando você tem uma rotina de atleta que você sabe da dificuldade, você fala, pô, mano, aqui, se eu tivesse dado mole, talvez eu não teria passado de ano. Então, assim, é uma coisa que eu me orgulho e é uma coisa que é extremamente importante, né? Uma coisa que veio a calhar quando eu quis ir pro college, que eu já tinha ali todo esse background de pô, nunca repeti de ano,
saber a base de estudos de todas as coisas. Então, quando eu fui fazer as provas, me ajudou bastante. Então, assim, essa era uma coisa muito importante aqui em casa. E né, nesse momento, como é que você conciliou a parte do inglês que a gente sabe que tem que ter, não adianta, né? Você esperou chegar Sim, lá, tem que ter, velho. um tapa na cara, ou conseguia fazer Sim. alguma coisa em relação ao inglês, via vídeos? Como é que você conciliava essa parte? Cara, essa história é legal, né? Porque, tipo assim, quando eu tava ali nos meus 16, 17 anos, né, pô, meu foco era o Brasil, tava aqui no Brasil e tal, nem pensava muito em ir para os Estados Unidos. Quando eu fui pro meu sub-17, aí eu tinha alguns caminhos. Outros que ficavam no Brasil tentavam ir pro profissional, que o funil reduz pra caramba, etc. Mas eu meti o louco e tentava, eu tinha chance. Eu era um dos melhores da minha geração era muito boa, mas eu era um dos melhores, então tinha essa condição. Eu poderia ir pra Europa ou poderia ir pros Estados Unidos, tá ligado? Então meio que eu fui tomando essa decisão. Aqui no Brasil eu decidi que eu não queria, porque eu queria muito viver uma experiência fora do Brasil, né? Eu queria ir ou pro college ou ir pra Espanha, pra algum lugar assim e tal. Depois eu tomei essa decisão se eu queria ir pra Europa ou pros Estados Unidos. Então meio que o meu inglês eu não falava nada de inglês, velho. Tipo assim, nem o verbo to be eu sabia. Eu falava, tipo assim, pô, a gente do basquete já fala muito inglês jogando, né? Mas era só umas baboseiras, tá ligado? Tipo, you can guard me, yes sir, não sei o que, só uma zoeira assim de quadra. Vai ser, só que nem sei nem saber o que eu tava falando direito, tá ligado? Então, assim, esse era o meu nível de inglês. Mas quando eu decidi que eu ia para os Estados Unidos, eu já tinha formado, né? Então, eu formei em 2015 e eu fui para os Estados Unidos em 2017. Então, eu tive esse ano de 2016 ali, um sabático, digamos assim, para eu poder realmente decidir. E foi um ano crucial para eu conseguir as oportunidades que eu consegui. Mas nesse ano, então, quando eu decidi, eu falei, não, beleza, eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender inglês. Aí fui partir do zero. E, pô, meu pai conversando comigo falou assim, ó, agora você não tá indo mais pra escola, se isso é que você quer, você vai ter que decidir, velho. É igual a escola, acordar às 6 horas da manhã, você não vai estar indo pra aula, você vai estar indo estudar inglês, etc e tal. Então, nessa eu comecei a estudar igual um maluco. Tipo assim, eu literalmente, eu vivia o inglês dentro de casa, véio. Eu acordava assistindo série em inglês com legenda em inglês, eu ia fazer qualquer coisa, estava escutando um rádio em inglês, um podcast em inglês, eu estudava, eu pegava livro, eu ficava lendo livro, mesmo sem entender as palavras, eu ficava tentando, pegando vídeo no YouTube, como é que aprendia. Tipo assim, eu peguei uma técnica, velho, que eu comecei a usar a neurociência para aprender inglês, né, que é uma coisa bem interessante, né, explicando assim, aqui por alta, a galera na hora que vai aprender inglês foca muito em aprender inglês pela Gramática. pela gramática, tipo assim, por muita questão didática, etc. Só que não é uma forma natural que a gente aprende como espécie, né? Quando a gente é criança, a gente não tá lendo gramática, a gente tá aprendendo palavras e instintos, isso e aquilo. Então, meio que a neurociência ensina essa questão da parte ativa, né? De aprender uma língua, que é você falar e você escrever, e a parte passiva, que é você ler e você escutar, né? Então, na parte ativa é onde você realmente aprende, é a parte que a galera peca, né? E a parte passiva ela é mais fácil, por isso tem muita gente que fala, tipo assim, eu consigo entender, mas não consigo falar, porque a parte ativa, a passiva você está acostumado, e a ativa você não pratica. Então, meio que conciliando essas duas coisas, você vai realmente aprendendo. Então, meio que eu caí de cabeça, velho. Eu estudava, tipo assim, 4, 5, 6 horas líquidas de inglês por dia, velho. E isso foi me ajudando. Foram 3 meses, 3 meses eu já estava falando inglês, né? Mas assim, eu me dediquei bastante. Eu vivi aquilo. Propósito, né, Vitão? Um propósito. Exatamente, velho. Eu tava com sangue no olho, então, assim, em 3 meses eu aprendi inglês. Eu fui de alguém que não sabia falar nada, para alguém que poderia ter uma conversa tranquilamente em inglês. Só que ainda era aquele inglês arrastado, né, velho? Então, assim, isso era ali, por quê? Sei lá, março. Aí eu tinha que fazer o TOEFL e o SAT. Aí depois que eu aprendi inglês, eu comecei a estudar para as provas. E eu passei uns 5 meses estudando para as provas. Que eu fui contratar uma professora, né? Comecei a olhar muita dica de TOEFL, essas coisas na internet. E aí eu consegui passar com ótimas notas, inclusive, velho. Passar com ótimas notas no TOEFL e no SAT. Isso foi um dos diferenciais que também me ajudou a dar mais confiança pro coach me dar uma bolsa, né? Porque ele falou assim, pô, pelo menos esse moleque não vai me dar trabalho na sala de aula, tá ligado? Então foi bom. Você criou uma imersão, né, em volta de você, referente ao exatamente, velho. Usou a tecnologia a seu favor, né? Isso hoje em dia tem tudo no YouTube, né, velho? Então, assim, isso já ajuda muito. Antigamente era mais difícil de aprender inglês, hoje você vai dando um jeito, né? Se você quiser mesmo, você aprende de boa. É isso aí. Eu sempre gosto de focar nesse assunto, porque assim, para você ir para, sei lá, para Flórida passear, cara, você nem precisa fazer curso nenhum. Né? Para Disney, eles vão fazer um esforço para tentar te vender alguma coisa. Agora, a partir do momento que
precisa convencer um coach, você precisa fazer uma entrevista lá com o coach, trocar uma ideia, você precisa fazer um TOEFL, você precisa fazer um SAT, você precisa estudar o dia a dia, trocar ideia com seus brothers lá no jogo, na quadra, né? Sei lá, várias coisas, viver a vida. Não tem como se você não tiver inglês. Velho, é um diferencial, velho. É o que você falou, por exemplo, às vezes você vai pra Disney, eu fui pra não falei inglês, velho. Tava, pô, não, mó tempo que eu não falo inglês, vou lá dar uma gastada, os caras falavam espanhol, não falavam inglês direito comigo, tá ligado? Então, assim, é muito diferente, né? E quando você vai pro college, você pode ir para uma universidade que tenha mais brasileiros, etc., mas não tem essa, velho. Você vai ter que passar em prova em inglês, você vai ter que conviver em inglês. Muitas vezes você vai para um lugar onde ninguém fala português. A cidade que eu fui era uma cidade do interior do Novo México, velho. Lá não tinha uma pessoa que falava português, velho. Era só inglês, e assim, foi até engraçado, né? Porque eu já fui sabendo, mas meus primeiros 3 meses minha mente bugava. Eu chegava em casa e falava assim, mano, eu não aguento mais inglês, eu quero falar em português com alguém, pelo amor de Deus, tá ligado? Então então realmente é uma coisa que ela é necessária, né? Tem alguns colleges ali que você pode ir sem poder falar, sem precisar de passar no TOEFL, que meio que se aprende ali na marra, alguns junior colleges, mas é uma coisa que eu não recomendo nem um pouco, porque isso limita muito suas opções, né? Então, às vezes, você teria condição de ir para uma universidade boa, uma universidade maior, só que pelo fato de você não falar inglês, você limita muito suas chances, e isso não é o que a gente quer, né? Desse processo. Exatamente. Aí você conseguiu ter esse ano, vamos dizer assim, sabático, né? Como se fosse um prep, né? Academy ali que você fez no Brasil mesmo. E aí, Vitão, como é que você buscou? Isso é o que todo mundo deve estar querendo saber aí. Foi da onde? Ligou para quem? Mandou e-mail para quem? Agora que é a hora que é a parte mais fácil da minha história, né? Exato. Mas, pô, então, basicamente, quando eu decidi que eu ia para os Estados Unidos, eu estudei o processo, né? E eu percebi que tinha alguns pilares, né? Então, primeiro, eu precisava de passar nas provas, eu precisava de ter um vídeo de highlight, ou precisava despertar o interesse dos técnicos para o meu jogo, ou seja, ter uma vitrine. Então, basicamente, um vídeo de highlight sobre os jogos. E você precisava dessa conexão de você com as universidades. Né? E essa é uma parte muito difícil, porque aprender inglês, eu consigo aprender inglês. Fazer meu vídeo de highlight, eu consigo fazer meu vídeo de highlight. Mas agora, para ter contato com as outras universidades, eu dependo de alguém. Tá ligado? Seja de alguém para me ajudar na ponte, seja da pessoa da universidade receber meu e-mail. Então, esse foi um momento crucial, foi um momento que por pouco eu não desisti. Né? Então, basicamente, eu aprendi inglês, passei nas provas, chegou ali em janeiro, eu estava já entrando em contato com as faculdades, só que pegou? Quando eu comecei a fazer o processo, no início de 2016, eu contratei uma agência, né, que falava, não sei o que, tá, vamos te ajudar. Essa agência, pô, em um ano eles me trouxeram uma proposta de uma faculdade que era meio que parceiro deles, que eu ia ter que pagar, acho que era $20 mil ao ano, uma coisa assim. Provavelmente para ir pro Junior Varsity, nem era o principal, tá ligado? E eu pagando o Rio de dinheiro pros caras, tá ligado? E eles vieram, Rio de dinheiro assim, né? Eu não lembro quanto que era, mas eu lembro que era um valor significativo na época. Enfim, aí ele passou um ano e eles com essa proposta, velho. Eu precisava muito de ter pelo menos uma bolsa maior para conseguir ir. Eu não ia conseguir ir pagando aquela grana, tá ligado? Então eu fiquei assim, de mãos atadas e dava pra ver que o tratamento da agência não era um tratamento que os caras não estavam nem aí pra mim, velho. Você tá vendo pra mim. Os caras estavam acostumados com tênis e natação, que é prática bem mais fácil do que basquete, né? Porque é baseado em número e ranking, né? Tênis tem ranking. Tênis tem ranking, natação, pô, beleza, eu tenho um número melhor do que o cara que tá no meu time. Ok, você já meio que já chama atenção, pode entrar numa vaga. No basquete é completamente subjetivo, velho. É completamente subjetivo. Será que o cara vai encaixar no meu time? Ele tem altura suficiente? Ele joga bem? Será que ele vai se adaptar ao estilo dos Estados Unidos, que é diferente da FIBA? Ele é bom de grupo? Exatamente, já jogou num clube, tem experiência. Então, assim, eram N fatores e é muito mais difícil do que entrar, do que tênis, natação e futebol também, que no Brasil manda muito, né? Então, assim, os caras meio que não estavam nem aí pra mim, velho. Os caras estavam ali, então chegou no momento que eu falei, velho, esses caras não estão me ajudando, não tá dando, eu vou ter que dar um jeito. Irmão, eu virava a noite mandando e-mail, velho. Eu peguei um template de e-mail, falando, eu ia lá, mudava o nome da faculdade, enviava, mudava o nome da faculdade, enviava, mudava o nome da faculdade, enviava. Só que a maioria das faculdades falaram que já estavam com o time completo. Pô, falou assim, pô, velho, obrigado, só que a gente já fechou o time, etc, para essa próxima temporada, não vai dar, tal. Eu não tinha muita noção de timeline também na minha cabeça, né? Isso aí já era ali para fevereiro, março. E aí, enfim, nesse desespero, eu devo ter mandado mais de 3 mil e-mail para mais de 3 mil faculdades, mano. Eu ia pegando aí, lá. Senhores, é o que eu sempre falo. Moleque, você não foi loucura, velho. Você precisa de
muita força de vontade de saber exatamente o que você quer. Velho, mas pra mim não tem como negar que uma agência ajuda, porque a virada da minha história foi a seguinte. Eu tava com essa faculdade aí que eu ia ter que pagar $20.000, era a minha única opção. Eu fui mandando, não tava tendo resultado nenhum. E nesse desespero, meu pai, procurando no Google, achou uma agência, velho. Uma agência, inclusive essa agência nem existe mais. Mas ele achou uma agência de um cara que tinha estudado nos Estados Unidos e tal, tava aqui, trouxe essa agência, nem era brasileira, acho que era da Europa, não sei, mas trouxe pro Brasil e tinha essa operação Brasil-Estados Unidos. E aí, enfim, aí esse cara, meu pai falou, não tem nada a perder, deixa eu marcar uma reunião com esse cara. Marquei uma reunião com esse cara, né, mandei meu vídeo de highlight, mandei minhas notas, ele chegou pra mim e falou assim, Vitão, como que você com esse highlight, com essas notas, não tem um time ainda, velho? Eu falei, eu fiquei de cara, porque eu achei que naquela hora eu achei que eu tava horrível, achei que minha nota era muito ruim, que eu não jogava nada. Eu falei, caraca, mano, pô, não sei como é que você tá me falando isso. Em uma semana o cara me arrumou 3 propostas, velho. Uma proposta de um junior college, que eu ia ter que pagar ali seus $8.000 no ano, que já era bem melhor que 20, né? Mas eu não queria junior, eu queria uma faculdade de 4 anos já direto. E aí uma proposta de uma faculdade em Chicago. Essa faculdade, olha o drama, velho. Eu assinei com essa faculdade. Eu assinei e mandei pros caras. Na hora que ele foi me apresentou, fiquei felizão. Pô, velho, que foda, eu vou ir lá pra Chicago, não sei o que, tá ficando animadão. Assinei e tal, me enviei meus documentos. Na hora que chega lá, os caras falaram assim, então, a gente não sabia que você era internacional, vem comigo, internacional não vai dar pra você vir e tal, mandaram de volta. Putz, mano, aquilo me quebrou as pernas, velho. Eu fiquei. Mas você tinha chegado a viajar alguma coisa, não, né? Não. Isso foi, tipo assim, um papo de 2 dias, né? Eu mandei e os caras já me rejeitaram de cara. E, pô, isso já era abril, velho. Falei, pô, não vai dar pra eu conseguir uma faculdade. E eu já comecei a ficar badzão, velho. Fiquei badzão e tal. Aí esse cara falou assim, não, calma, então a gente tá olhando aqui, vai dar certo, mano, confia. E aí, na semana seguinte, ele me veio com a faculdade que eu fui, com uma bolsa de 100%, tá ligado? Antes eu ia ter que pagar, nessa eu ia ter que pagar ainda uns $5.000, $6.000, e essa outra na bolsa de 100%. Eu falei, caraca, mano. Foi a faculdade, que foi a faculdade que eu acabei indo. Então, assim, foi um grande drama, mano. Mas meio que, pô, velho, eu fiz tudo que eu podia, tá ligado? A gente entrou em contato cedo com uma agência que não deu nada certo. Depois aí eu tentei fazer sozinho. E por sorte a gente encontrou uma faculdade, uma agência boa, né? Uma agência que tinha muitos contatos ali, uma agência que estava interessada em fazer e que entendia um pouco mais de basquete do que aquela, né? Um pouco não, muito mais de basquete do que aquela. Então, enfim, meio que esse foi o drama para eu conseguir a minha vaga lá nos Estados Unidos, né? Eu falo, obviamente, né? Você não precisa de uma agência, mas eu sou uma agência hoje, né? New Players é uma agência, mas eu não gosto de falar que você depende 100% de uma agência, para não desanimar, às vezes a pessoa não pode pagar uma agência. Então, assim, eu também conheço vários casos. Eu fui para os Estados Unidos, eu não tinha uma agência. Eu fui para o México, eu não tinha uma agência. Então, mas eu entendo também que os tempos eles mudaram, né? Porque antigamente você tinha que mandar 500 e-mails. Hoje você mandou... Hoje não, né? 10 anos atrás você mandou 3.000 e-mails. Foi difícil. Hoje em dia tem que ser uns 10.000 e-mails, porque todo mundo manda e-mail. Tá lá lotado. Eu conheço treinadores, eu vejo a caixa de e-mail deles, eles falam, Rafa, tem muito e-mail aqui. Se eu parar o meu dia, e os caras têm que ficar recrutando lá dentro, os caras têm que ficar se eles pararem um dia para ficar vendo todos os e-mails, cara, é muito difícil. Agora, como por exemplo, a pessoa que te ajudou, ele provavelmente fez uma ligação direta com o treinador. Ele falou diretamente com o treinador, ele falou, eu tenho aqui o menino Vitor, olha o highlight dele, passou seu background, suas notas na mão do treinador. E é essa que é a grande diferença. Então, quando a pessoa procura uma agência, é isso que você precisa saber para você procurar uma agência. Com certeza, velho. Com certeza, tipo assim, dá para você fazer pela rota independente. Eu tenho amigos também que fizeram pela rota independente. Mas é uma coisa muito mais difícil, até mesmo porque não sei como é que é certinho no futebol americano, né? Mas no basquete tem muita questão de confiança, tá ligado? Então, por exemplo, sei lá, tem um moleque do interior de Minas Gerais, digamos, que mandou um e-mail pra cá, tá jogando aqui no time dele e tal, mas eu não conheço esse cara, né? Eu não sei a procedência dele, eu não sei se ele vai se adaptar ao meu jogo, eu não sei como é que ele é, eu não sei nada dele. Eu recebi um highlight dele, mas tô recebendo 40, 50, 100 highlights por dia aqui, pra ver, tá ligado? Como que eu vou dar confiança nesse cara? A parada da agência é porque a agência já é tipo uma curadoria pro técnico, né? Então o técnico ele já recebe com os olhos diferentes, porque tem ali, pô, esse cara da agência que tá me ligando, esse cara que entrou em contato comigo, muitas vezes é um cara que o coach já tem um relacionamento, o cara que já recomendou atleta pro coach, como é um cara que tá inserido ali no meio, então ele sabe filtrar se esse cara vai adaptar bem ao basquete dos Estados Unidos ou não, então tem toda a questão
além da exposição que a agência pode trazer, a confiança que ela trouxe pro meu técnico, né, velho? Tanto que o meu técnico, da mesma forma que ele me recrutou, ele recrutava vários atletas do mundo através dessa agência, né? Então, pô, tinha gente lá no meu time quando eu cheguei, da Alemanha, da Jamaica, do Egito, República Tcheca, depois veio um cara do Irã, veio Espanha, México. Então, tipo assim, pra você ver, o meu técnico ele confiava tanto nessa agência, porque trazia tantos frutos bons pra ele, que ele recrutava por essa agência, velho. Ele já pegava todo mundo ali e ia, tá ligado? Tipo assim, ó, quem que é o melhor aqui? Deixa eu ver. Já ia montando um roster, tendo em mente as indicações que ele recebia dessa agência. Então é um grande diferencial. Né? Não é uma coisa que, tipo assim, pô, é 100% necessário. Tem a rota também que você pode fazer por si só, mas é uma coisa que se diferencia. E num esporte, talvez num esporte que seja mais fácil, mais preto no branco, igual a gente falou, tipo uma natação, um tênis, seja mais fácil de você ir independente, né? Mas quando, pô, igual um basquete, que é o mundo inteiro querendo ir, um esporte subjetivo, um esporte que depende muito de várias coisas, né, para poder se encaixar. Assim, principalmente, né? Esporte coletivo. Na verdade, futebol eu já não sei, né? Futebol eu imagino que talvez possa até ser um pouco mais fácil pela brasileiro, né? Para brasileiro. Do Brasil, né? Mas basquete eu sei que era uma dificuldade, né, velho? Mas imagino que FA também pode ser. Exatamente. Eu estou na fase da agência de exatamente criar esses relacionamentos. Passei um mês agora nos Estados Unidos, em outubro, então rodei lá 4 estados, e americano é exatamente o que você falou. Tete a tete, olho no olho, aperto de mão. Os caras são muito old school nessa parte, cara. Não adianta eu ligar, oi, tudo bem, prazer, sou o Rafael, da New Players, como é que você tá? Não, amigo, vem cá tomar um café comigo, senta aqui, a gente vai se conhecer, a gente vai almoçar junto, aí você vai falar dos seus jogadores, aí a gente vai abrir o caderno aqui, vai criar de fato. Então, o americano é exatamente, isso. Exatamente, ele precisa disso, até porque também várias agências batem na porta de todo mundo lá, então virou um grande mercado. É muito questão de credibilidade também, né, velho? Então, tipo assim, pô, como é que eu vou saber que esse cara que tá mandando e-mail aqui, ele é um cara certo, é uma agência séria, tá ligado? Eu nem conheço esse mano. Então, é muito questão de credibilidade. Eles têm essa questão realmente da confiança, né? De dar uma confiança ali, de ser um pouco mais cabreiro ali, né? Sim, com certeza. E aí, Vitão, você chegou lá, primeiro ano, freshman, apesar de você já ter 19, né? 19 anos, 18 anos? Eu fiz 19 lá. Fez 19 lá, né? E aí, como é que foi essa adaptação ao Novo México? É um estado que eu assim, conheço de Google, né? Mas nunca fui. Me fala um pouquinho da cidade, né? Que você morou, como foi essa adaptação? É muito quente, o calor? É uma cidade pequena, uma cidade grande? Como é que foi essa adaptação de primeiro ano? Irmão, então, é até engraçado eu falar e relembrar isso, porque hoje em dia o Novo México faz parte de mim, tá ligado? É meu xodó, mano. Eu amo o Novo México. Mas, cara, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu entrei, que na minha faculdade era uma faculdade menor, né? Então não tinha dormitórios. Tinha um complexo de casas lá perto, que a gente morava e tal, mas não era dentro da faculdade. Eu lembro que eu cheguei nesse complexo e tal, entrei no meu quarto, na hora que eu abri o meu quarto, me deu vontade de ir embora, mano. Eu falei, velho, o que eu tô fazendo aqui, velho? O que eu me arrumei, velho? Tá ligado? Porque, pô, era uma casa toda velha, toda cheiro de mofado, um lugar meio churuco. Caraca, o que eu tô fazendo aqui? E aqui em BH, pô, tenho vida de rei, né, velho? Moro com os meus pais, uma casa linda, uma família linda, etc. E eu falei assim, mano, não é possível que eu vou ficar aqui os próximos 4 anos. Essa foi a sensação que me deu, tá ligado? Com ansiedade, uma angústia. O mundo dos Estados Unidos, né? Pô, velho. Jogando o tiqueirazinho e tal. Nossa, isso é minha vida. Velho, porque, pô, velho, assim, tem muita distorção da realidade, porque realmente é em várias coisas, né? Mas também eu sempre que eu sonhei em ir pra uma grande faculdade de D1, ficar num dorme lindo, não sei o que e tal. E a realidade é diferente, tá ligado? Tipo assim, pô, é muito difícil ser pra uma faculdade de D1 sendo um atleta de fora dos Estados Unidos. Inclusive, os atletas internacionais que vão pra D1 no basquete, normalmente eles passam pelo high school lá e tem essas vezes de high school e são recrutados de forma interna nos Estados Unidos, né? Então, assim, o americano no basquete, ele tem um pouco desse pé atrás de dar confiança pra alguém que é de fora, sem ter experimentado o jogo dos Estados Unidos, porque ele não sabe se vai dar certo, né? Então, assim, eu fui numa faculdade de NAIA, né, que é uma outra liga lá, tem a NCAA, tem a NAIA, são ligas paralelas, o nível de NAIA que eu jogava, ele batia mais com o nível de NCAA Divisão 2, que ainda é um nível excelente de basquete. Então, assim, é um nível excelente, mas não tinha os recursos que uma faculdade de D1 tinha. Então, assim, era um pouco mais precário em vários aspectos. A questão de casa era uma dessas. E quando eu fui pra lá, você não tem noção de nada, né, velho? Falei, pô, mano, eu tô nos Estados Unidos, Depois, assim, você vai se adaptando, né? Depois que passou esse baque inicial ali, eu falei, não,
eu tô aqui pelo meu sonho, vamos para cima, eu vou seguir aqui, né? E aí eu fui crescendo e me amadurecendo naquilo ali também, mas primeiro ano foi difícil demais, foi muito difícil, foi muito E, difícil. Tinha muitas e, questões, né, velho? e assim, o primeiro ano, cara, eu tive uma experiência muito similar. Até minha mãe perguntava, tá tudo bem aí? Eu, tá ótimo, mãe. Sim, sabe, para não deixar ela obviamente preocupada, né, tal. Mas o primeiro ano, eu acho que é o que a gente, o sonho bate na nossa porta e fala, é isso mesmo que você quer? Vamos É, ver se é isso mesmo que você quer. Vamos dar uma olhada aí. nossa, Fazer demais, uma mano. comparação, era isso. Exatamente. Tiveram alguns fatores pra mim que pesaram muito, né? Primeiro que é a intensidade do treino dos americanos. Que, pô, velho, não é uma coisa saudável, mano. Não é uma coisa que tem que ser praticada, mas é uma coisa que eles praticam. Tá ligado? É um nível muito old school de treinamento, de tipo assim, ó, a gente vai te forçar até você quebrar ou você mostrar que você é forte. Tá ligado? E nessa, muitos lesionam, tá ligado? Muitos lesionam, muitos se machucam, não aguentam. Só que lá é uma rotatividade tão grande, é uma oferta tão grande que, lesionou, bota outro. E é assim mesmo, velho. Sangue frio. Os caras estão nem aí, ó. Lesionou? Tem outro aqui. Então, assim, é um pouco difícil de lidar. Então, assim, eu tava no limite porque, pô, lá na minha faculdade, a gente não tinha, a gente não tinha um bom acompanhamento de preparação física, tá ligado? No meu primeiro ano ainda tinha fisioterapia, depois não tinha nem fisioterapia, porque era difícil de contratar a gente para fazer fisioterapia lá, porque era no interior do Novo México, não sei o que e tal, e a gente ficava sem mesmo, saca? Então tinha esse nível que era um pouco precário. Mas quando eu cheguei lá, pô, o Minas cuidava de mim, tá ligado? O Minas tinha fisioterapia, o Minas tinha preparador físico, o Minas tinha acompanhação alimentar, os técnicos se importavam com você, queriam saber bem da sua saúde. Lá não, mano, lá não era cada um por si. Primeiro que já era college, então, pô, você é adulto, você se vira, tá ligado? Segundo que não era brasileiro, então eles não tinham esse carinho igual aqui no Brasil a gente tem mais com os atletas, de ser realmente uma família ali. Terceiro que era questão de infraestrutura, então, assim, eu tive um baque muito grande e esse militarismo dos treinos foi uma coisa, assim, não vou nem mentir, mano, é uma parada que eu acho que me traumatizou, velho. Me Destrói traumatizou. mesmo. Eu não, por exemplo, eu tenho um amigo que é viciado em crossfit. Ele fala, então vamos pro crossfit. Eu nem a pau, quero isso longe de mim, já passou da minha época, mano. Tá ligado? Então, Dá um assim, burnout eu total, né, falo, cara? eu falo de um ponto de vista assim, exagerado, né? Pra zoar, mas tem um fundo de verdade, né? Que é uma coisa que eles te testam ali 100%, velho. Então, assim, a gente chegava, né? Como é que era a rotina, entre aspas, do ano? A gente chegava, ficavam mais ou menos umas 2, 3 semanas só jogando rachão, né? Uhum. Porque tem uma regra lá nos Estados Unidos que você tem um tempo para treinar, então tem dias que a gente não pode treinar. Então, quando a galera chegava, era 2 semanas só de rachão. O coach só apitava lá, separava os times e jogava rachão. Né? Depois que acabava essas semanas, eles chamavam era a semana de bootcamp, né? Que basicamente é o auge do militarismo dos Estados Unidos. Irmão, tu vai comer terra, filho. Tu vai ter que dar seu sangue aqui, mano. Você vai sair todo o treino vomitando, tá ligado? Galera Morrendo que gosta de assistir descansado. filme, né? Galera que gosta de assistir filme, é mais ou menos É, assim. é, é loucura. E tipo assim, e ainda tinha questão que onde eu fui era muito elevado, né, velho? Era bem mais alto que o nível do mar do que eu tava acostumado. Então, mano, meu pulmão queimando, loucura. Enfim, então teve esse baque de nível físico, de exigência que os caras tinham. Tinha o baque de eu não ter apoio ali em termos de atleta mesmo, tá ligado? Que eu tava acostumado. Tinha a questão de eu estar morando fora de casa pela primeira vez, de eu estar longe de casa, de eu não ver os meus pais por mais de um ano, etc e tal. Então foram várias coisas que foram acumulando nesse primeiro ano, tá ligado? E ainda tinha o fator de eu não ter nenhum amigo, pô. Cheguei lá, não tinha amigo nenhum, velho. Tinha um maluco da República Tcheca que também tinha ido comigo nesse esquema, que era fresh, mas a gente se unia ali porque era só nós dois, mano. O resto deram os americanos. E assim, quando eu cheguei lá, depois eu fui me enturmando, fui fazendo amizades também lá com os americanos, mas no início, véio, era meio que os caras meio que me deixavam de canto, tá ligado? Não sei se era porque eu era brasileiro, não sei se rolava isso mesmo, se era só porque eu era um cara novo, Cara, mas eu sentia assim, que por os caras me história, deixavam meio que de canto. você falando essa história, outros amigos me falaram histórias iguais, eu acho que eles começam a respeitar quando a gente começa a impor respeito, principalmente, no seu caso, dentro de quadra, né? Então, quando você começa, tipo É, assim, porra, vou pegar vou fazer meu jogo acontecer, os caras começam a respeitar mais. Enquanto a gente não impõe respeito, é, ou quando a gente fica assim, começa a ficar intimidado dentro do nosso jogo, porra, não faz no seu caso, não faz um bloco, ou não enterra na cara de alguém, ou alguma coisa do tipo,
os caras deles realmente, assim, cara, eu vou testar esse cara até ele começar a ganhar o meu respeito. Enquanto eu tô aqui enterrando na cara dele ou fazendo jogada em cima dele, eu não tô nem aí pra esse cara e ele vai ter que ganhar o respeito. Velho. Pô, tem isso também, mas eu não sei como é que era a pegada lá, porque eu boto fé nisso que você tá falando, só que onde eu fui, tipo assim, é foda, né? Porque, pô, onde você vai, quando você chega no nível de college, porque igual no Minas, eu era o melhor do meu time, ou um dos melhores, eu tava sempre nas cabeças em termos de ser dos melhores do time, de decidir, de pontuação, etc e tal. Quando você chega nos Estados Unidos, todo mundo é o melhor do time dele. Você tá no college porque você era o melhor do seu time, senão você não tava no college. Tá ligado? Então, tipo assim, tinha essa disputa, dava pra ver que também tinha mais gente do que vaga, então a galera tava ali se disputando a vaga, e os caras estavam nem aí, mano. Tipo assim, ó, não quero nem saber como é que você tá se sentindo. Aqui no Brasil, por mais que tinha essa disputa, era uma disputa muito mais saudável, né, velho? Tipo assim, pô, beleza, tô disputando com você, mas eu não te odeio, pô. Você é um cara que tá aí, você é de boa tal. Lá os caras, mano, parecia que te odiava, e lá a cultura do trash talk é muito mais forte, né? Então os caras já te xingavam, já não sei o que, xingava sua mãe e tal, e fazia cesta. A gente que não tá inserido nessa cultura, não levar pro pessoal é difícil. Moleque, era difícil. E eu ficava puto, velho. No começo eu levava pra fora as paradas, sabe? Depois os caras estavam almoçando, eu, cara, não quero falar com esse cara, velho. Esse cara me xingou. Eu levava o pessoal até eu entender como funcionava. Velho. E tipo assim, então assim, meio que eu ficava puto. Só que isso eu falava, mano, eu vou devolver no jogo. Então eu conseguia jogar bem, tá ligado? Eu conseguia treinar bem, eu conseguia fazer minha cesta, fazer as paradas. Só que os caras ainda não estavam nem aí, mano. Os caras cagavam, os caras não me jogavam de canto. Foi passando o tempo, eu fui fazendo algumas amizades, tá ligado? Então dava pra ver, tinha uns caras ali dos Estados Unidos que já me davam um pouco mais de moral, que já era mais meu parceiro, mas tipo, o grosso ali ainda tinha essa barreira, velho. Até que teve um jogo que deu uma treta, velho. Porradaria mesmo, tá ligado? Tipo assim, já deixando claro que eu sou contra a porradaria. Só que rolou isso no meio do jogo, tá ligado? E quando rolou isso, rolou com um dos parceiros que era o cara que eu mais gostava dos Estados Unidos, um doce. E foi na minha frente, eu tava no banco assim, e a parada começou aqui na minha frente, velho. Eu já entrou em alerta, né? Na hora que eu olhei assim, eu olhei pro lado, mano. Os americanos durão, tudo se escondendo e fugindo. Eu falei, caraca, o cara vai se apanhar aqui sozinho. Eu já pulei na frente, já fui tirando, não sei o quê, já fui assim pra cima. Depois disso, os caras tudo começaram a me respeitar, tá ligado? Aí, tá Depois os caras viram que eu não fugi da parada, óbvio que eu não saí dando porrada, pô, não sou lutador, mas eu fui ali pra separar, pô. Meu amigo ia tomar uma porrada ali, tá ligado? Então, quando os caras viram que eu não arreguei pra parada aí, eles começaram a me respeitar mais. Tipo assim, caraca, mano, esse cara aí, pelo menos, né, ele tem culhão, alguma coisa. Então meio que foi engraçado de ver, mano, os caras mais durão, mais se acovardando, tá ligado? Da situação. E aí, enfim, isso foi um dos episódios que eu lembro que aí depois disso os caras começaram a falar assim, caraca, mano, então esse cara eles não me deixavam mais tanto de canto, tá ligado? E ali também eu fui ganhando meu respeito, mano. Chegou um ponto que eu apelei, eu falei, pô, esse cara quer fazer trash talk, vamos fazer trash talk, mano. Eu comecei também a entrar no jogo, a zoar. Não, véio, tem umas memórias muito boas. É engraçado, você tem umas memórias ruins e umas memórias muito boas dessa época, tá ligado? Então, assim, meio que foi isso, tá ligado? Então, tipo assim, isso foi um dos fatores que no primeiro ano teve muito, nos próximos anos eu já tava mais adaptado. Primeiro a cultura, tá ligado? Segundo também, tipo, você já sabia lidar melhor. Eu acho que a gente recrutou caras mais gente boas também nos próximos anos, então era muito mais fácil a adaptação, tá? O fato também de eu não ser freshman, etc. Então no primeiro ano foi isso, véio. Foi esse baque de da família, de cultura de treino, né? Dos caras estarem ali também me deixando de canto. E era difícil, mano. No primeiro ano, velho, tinha semana, mano, que eu chegava em casa pra chorar, viado. Tipo assim, só chegava, ia pro meu quarto, desligava a luz, botava a música e ficava chorando, velho, de saudade, chorando porque tava odiando naquele momento, etc e tal. Depois foi é uma coisa que eu olho pra trás e falo, pô, mano, aquilo me fez crescer muito, mas no momento foi homem, cara. Foi difícil, mano. Olhando hoje, né, olhando pra trás, você fala, ali eu tava virando homem. Ali o menino tava ficando e o homem tava se tornando. Você amadurece, mano, você amadurece muito, velho. Mas isso foi no primeiro ano, tá ligado? Depois dos próximos anos ficou mais fácil, né? Tanto que, igual eu te falei, hoje em dia o Novo México é meu xodó, velho. Eu gosto muito de lá, do que eu vivi lá. A cidade que eu fui também tinha tipo 11 mil habitantes, tá ligado? Nossa, muito. Porque no meu bairro tem 70 mil aqui em BH, tá ligado? Então, assim, era bem diferente. Como que era a cultura da cidade, assim? A cidade, imagino que respirava a universidade, né? Provavelmente. E como que era a comida? Como que era essa parte? Extra. Cara, então, era bem diferente, né, velho? Porque lá era deserto, mano. É o coração do deserto. Você já viu naqueles filmes, naqueles desenhos que pra representar o deserto eles colocam aqueles bolo de feno quicando, tipo?
Sim. Eu tava andando lá, vinha essas paradas, tá ligado? Tipo assim, era engraçado, porque era muito estereótipo de deserto. E aí, só que ao mesmo tempo era uma cidade, era muito rico aquela cultura, né? Porque tinha uma influência muito grande mexicana e dos nativos. Então meio que tinha uma mistura dos Estados Unidos, mexicano e dos Native Americans que ficava os índios, né? Que ficava, tipo assim, uma parada muito da hora ali, uma cultura diferente. Né? Então, assim, onde eu morava era cidade que a galera só passava, né? Era cidade de viajante, digamos. Você passava lá, tinha umas conveniências, tinha uma marca de comprar umas coisas e seguia viagem. Né? Então, assim, era simplesmente, tinha a faculdade, tinha umas casinhas aqui ali, e a rua principal era só fast food, mano. Tinha todos os fast food ali, tirando um ou outro, mas só tinha fast food na cidade, tá ligado? E era até engraçado, né? Porque, pô, a nossa recreação era ou comer no fast food ou ir no Walmart, velho. A gente ficava lá no Walmart, lá na garagem, lá resenhando, ou ia pra dentro do Walmart, ficava conversando com os amigos. Não tinha mais nada pra fazer na cidade, né, velho? Então meio que era isso. Só que aí no meu último ano, eu fiquei ali, né, 3 anos em Espanhola, na cidade chamada Espanhola, lá no Novo México, que era a cidadezinha de 10 mil habitantes da faculdade. E aí no meu último ano, pô, já tava mais velho, né? Já tinha juntado uma grana e eu falei, mano, eu não mereço ficar aqui não, velho. Cansei da cidade minúscula, vou ir pra uma cidade de verdade agora no Novo México. Fui pra capital do Novo México, que chama Santa Fé, que tinha 90 mil habitantes, mas pra mim aquilo era cidade gigante, tá ligado? Não, comparado com onde eu tava enorme, tava antes, velho. Aí já era mais da hora, porque tinha o centrinho da cidade, já tinha muito mais coisa acontecendo, tinha mais uma vida ativa ali e tal. Então, enfim, aí ali minha qualidade de vida, assim, foi pro teto, porque também antes eu vivia só de carona, né? Na época que eu fui pra Santa Fé, eu comprei um carrinho lá, eu dividi um carrinho com um amigo meu, um carrinho de $5 mil, dividi com meu colega de quarto e a gente já ficava ali, tá ligado? E quanto tempo era até a sua casa, de Santa Fé pra faculdade? Essa minha casa de Santa Fé era uns 45 minutos. Era uma estradinha de boa, pegava ali já. Não, pra quem tá acostumado com o trânsito de BH, mas pô, velho, não. Suave, 45 minutos de boa. Ainda mais agora eu morando em São Paulo, 45 minutos eu não saio do meu bairro lá de São Paulo. Tá ligado? Aí foi de boa, velho. Mas era diferente, tipo assim, era bastante frio, pô. Inverno lá era nevezada, tá ligado? Neve, congelando. Chegava, porque eu tava no norte, né, do Novo México, tava ali perto do Colorado. Ah, tá. E aí também um clima muito seco, né? Porque a gente tá no Brasil, a gente tá acostumado com umidade. Até se você vai ali no sertão do Brasil, ali na parte litorânea, a umidade é muito diferente, né? Você chega, talvez ali no centro do Cerrado, é bem mais quente, mais seco, mas ainda é a umidade. Você chega lá nos Estados Unidos onde eu morei, mano, era desertaço, velho, era seco. A papo de você sair do banho, coloquei a toalha encharcada, fui dormir, você acordou, tá completamente seca. Era tão seco que, tipo assim, minha mão, que a gente treinava muito, né? Batendo bola, minha mão, ela abria aqui, ó. Minha mão rachava aqui e nas pontas dos dedos por causa do atrito. Era loucura, velho. E eu não sabia isso no meu primeiro ano, né, velho? Então, tipo assim, eu tinha que ficar lidando, que eu não sabia, o bagulho abriu pra aquele trem fechar aqui ali, era foda, não fechava nem a pau. Quando ia fechar, você tava treinando e tava continuando com atrito, então era difícil. Aí nos segundos anos, eu já creminho toda noite, tá ligado? Chapstick, manteiga de cacau, e aí você vai aprendendo a lidar, mas era diferente, é engraçado porque aqui a gente sente calor, e lá não é um calor, lá você sai assim no sol, você nem sente o calor, você só sente você queimando, tá ligado? Só sente queimando, você nem sua, só sente sua pele queimando, tá ligado? De tanto que é seco lá, então foi diferente, mano, mas foi legal, tipo assim, eu me adaptei bem, né? No primeiro ano eu odiava o inverno, a partir do segundo ano eu amava, velho, hoje em dia eu sinto falta, tá ligado? Sabe assim, você sai assim, tá tipo tudo de neve, bonitão, parecendo um filme, aquele climinha aconchegante, tá ligado? Você botar um capuzão, tomar um chocolate quente. Hoje em dia eu curto, velho. Ela começava que mês? É o quê? A temporada começava em que mês? A temporada começava em outubro. Ia de outubro até abril ali, mais ou menos. Ah, tá. Então jogava no inverno, né? Jogava no inverno, esporte de inverno. E a gente cruzava os Estados Unidos, né, velho? Então, tipo assim, pô, ia pra Colorado, ia pra Arkansas. A gente ia meio que viajando assim, velho. Acho que essa parte... Era legal, velho. Era legal, mas era muito cansativo também, né? Tava calculando. Teve semana que eu passei 90 horas dentro do ônibus em uma semana, velho. Dentro do ônibus. Que a gente foi fazer uma viagem que eu tava no Novo México, né? O Novo México é pro lado de cá. A gente teve um jogo na Carolina do Norte, velho. Então a gente foi pra Carolina do Norte, voltou pro jogo do Novo México, depois foi pra Oklahoma,
foi pra, acho que Arkansas, e depois voltou pro Novo México, teve mais um joguinho ali perto. Eu sei que eu calculei na semana, velho, era tipo, pô, 90, eu falei, caraca, nós ficamos esse tempo todo nesse busão. E o busão todo velho, mano, todo sem amortecimento, sem aquecedor. A gente passava frio, eu botava uns capuzão e ia lá, tá ligado? E como é que fazia? Obviamente, como é que você conseguia, nessas horas, conciliar com os estudos? Porque nessa hora aperta. Então, velho. Então, pra mim sempre foi muito fácil conciliar com os estudos lá nos Estados Unidos, porque eu cresci no Brasil sem ter a condição nenhuma de fazer, velho. Aqui no Brasil, a gente não tinha compatibilidade de aulas com compatibilidade de treino, tá ligado? Meio que você dava seu jeito, velho. Tipo assim, pô, o treino é dessa hora até essa hora, a escola é de manhã tudo, e aí você tem que fazer os deveres de casa, tem que estudar para as provas. Nos Estados Unidos era mais fácil, porque o sistema, na minha opinião, tipo assim, tinha muito menos aula do que aqui comparado, tá ligado? Então, tipo assim, na terça-feira eu tinha 2 aulas de manhã que davam umas 2 horas, tinha uma aula de manhã à tarde, então era uma carga horária que era muito espaçada, velho. Então isso me ajudava a, primeiro, não ter que ficar o dia inteiro, a manhã inteira na escola, né? Isso já me abria muito tempo para estudar, para poder fazer as coisas. E o nível de escolaridade aqui do Brasil, né? Eu estudei em ensino particular. Era muito mais difícil do que de universidade lá, tá ligado? Então, assim, eu cheguei lá já com uma base gigante. Quando eu fui fazer college de álgebra lá, que era a álgebra universitária, eu já tinha visto tudo isso no meu primeiro ano de ensino médio aqui, tá ligado? Então isso me ajudava. Então isso foi ajudando, como eu estava estudando um curso também que eu gostava, né, que foi administração e também cinema, eu tinha mais facilidade. Então tinha alguns pontos que era difícil, algumas semanas, algumas matérias que eram mais difíceis, igual a literatura, que a gente tinha que ler praticamente um livro por semana, algumas coisas que eram mais difíceis, mas para quem viveu aqui realmente, né, estudando no Brasil, é uma coisa, estudando e sendo atleta no Brasil, é uma coisa que você já... Pô, é só dar uma racinha que você leva, tá ligado? Não é tão difícil assim. Então tipo, quando chegava as viagens, era um pouco mais desafiador, mas os professores eram muito de boa, velho. Quando você fala assim, pô, vou ter uma viagem, posso, sei lá, entregar depois, ou fazer essa prova antes, alguma coisa, eles sempre eram de boa, velho. Você fala assim, não, claro, pode, tá? Então isso ajudava muito. E aí, pô, notebookzinho, chegava lá no Colorado, né, visona fora ali, entendeu? Você na janela fazendo para casa, cansado do treino, cansado do jogo, tá ligado? Aí conciliando. Mas pra mim foi tranquilo, velho. Não foi uma parte pra mim que agarrou muito, não. Até porque, né, Vitão, na cidade pequena, eu falo, a parte, entre aspas, boa de você estar numa cidade pequena é que você realmente não tem nada para fazer. Você treina, nossa, velho, não tinha nada pra fazer, velho. Shopping, você não tem nada, tem nada, tem nada. E ainda mais na minha faculdade lá, velho, que, pô, você tem cidade pequena, você pensa no quê? Naquelas cidades universitárias, naquelas universidades gigantes, que tem festa, que tem isso, que tem aquilo. Enfim, minha faculdade, ela tinha 200 estudantes, velho. Basicamente, tá ligado? Na verdade, que iam no campus, acho que tinha 400. Que não iam no campus, que tinha uma parte online também, já eram uns 800 mil, tá ligado? Então, assim, pô, velho, não tinha nada, não tinha festa, não tinha nada, velho. As festas que tinha era que eu e meus amigos internacional, a gente ia pra casa, se reunia, ficava tocando violão, tá ligado? Ficava ali de boa, não tinha uma festa, uma coisa... Era mais resenhazinha, era uma experiência universitária mais diferente. Então, literalmente, tinha nada, velho. Tinha nada. E foi até interessante porque o meu canal, eu comecei um pouquinho antes de ir para os Estados Unidos, né? Então, uma das coisas que eu fazia nesse tempo livre, eu já tava desenrolando meu canal, tá ligado? Legal, bacana. E até a gente vai falar bastante sobre o projeto, mas eu quero entender essa parte de associação de atletas. Explica pra gente essa parte aí, como é que você desenvolveu isso? Nesse meio de tudo isso. Cara, foi legal isso, hein, velho? Tipo assim, eu sempre tive uma facilidade muito grande em questão de liderança, né? De liderança desde moleque, velho. Sempre foi uma característica muito forte minha. Naturalmente, eu tenho esse perfil. Então, meio que eu sempre fui pra essas coisas na faculdade também, né? Então, pô, lá na faculdade eu participei do Grêmio Estudantil da minha faculdade, etc. E o meu técnico, ele via que eu tinha esse dom e que eu tinha essa facilidade, que eu era um aluno bom. Né, e ele foi e perguntou, pô, Vitão, eles estão me pedindo uma indicação para participar dessa associação de estudantes e atletas na NAIA, você tem vontade? Não tinha a mínima ideia do que era. Eu falei, lógico, eu tenho, sempre tive muita vontade, nem sabia o que era. Eu falei, meu sonho, tal. Meu sonho, vamos embora. Meu sonho. E aí, enfim, aí meio que ficou por isso, tá ligado? Passou quase que um ano, ele falou, Vitão, eu te indiquei e você foi aprovado. Eu falei, uai. Eu fui perguntar o que era, né? Ele falou, então, basicamente, você vai ser o representante da nossa conferência. Então, eu era representante da conferência inteira, eu representava todos os atletas da minha conferência, eu que representava. É muito grande. E eu não tinha noção disso, tá ligado? Aí, basicamente, a gente reunia, né? Então, reunia todos os representantes de todas as conferências, acho que era tipo uns 16, 18, sei lá.
E a gente literalmente representava os atletas, então votava em questões, né? Tipo, dava opinião, mostrava o que estava acontecendo. Então tem uma tratativa muito da hora em relação a isso, né? E eu fui perceber isso também quando eu fui para uma conferência, que eles fazem uma conferência anual da NAIA, que junta todo mundo, mano. Vem todo mundo, vem coach, vem athletic director, vem todo mundo assim, né? Os representantes das suas respectivas. E, mano, é uma grande convenção com tanto de coisa, com recurso para as faculdades, para os atletas, né? A gente vai lá, representa e tal. E, enfim, então eu participei em um ano dessa associação e fui votando, etc e tal, e os caras gostaram muito de mim. E no próximo ano, eu também fui participar do Conselho dos Estudantes Atletas. Como que funciona isso? Que a associação é um estudante atleta de cada conferência e todos se unem para representar os atletas. Desses estudantes, um deles vira o conselheiro da associação. E o conselheiro da associação, ele tem tipo uma cadeira no conselho geral. Então, nesse conselho geral, tinha, tipo assim, o presidente da NAIA, o vice-presidente da NAIA, tinha o conselheiro dos athletic directors, o conselheiro dos técnicos, o conselheiro dos treinadores. Então, tem tudo, tá ligado? E ali a gente votava nas questões e eu representava os atletas, sabe? Então, uma coisa interessante até, que foi muito da hora, essa parada quando a gente fala de NIL, né, pra molecada que não sabe, basicamente lá nos Estados Unidos, os atletas nunca puderam ganhar dinheiro com nada na faculdade, tá ligado? Vocês ganhavam a bolsa, mas não podia ganhar dinheiro de nada. Então, o que acontecia é que a faculdade vendia a imagem do atleta, né? Vendia a camisa do atleta, às vezes fazia um mega sucesso por causa do atleta, e o atleta não ganhava nada em relação a isso. Às vezes o cara estava quebrado, não tinha dinheiro nem para comprar um McDonald's, mas a faculdade ganhava milhões nas costas dele, né? E uma vez que começou a rede social amplificou isso, né? Porque os atletas, às vezes, eram famosão na faculdade, tinha milhões de seguidores, e não podia fazer uma publi, não podia ganhar, sei lá, um Gatorade pra postar o Gatorade tomar, não podia nada, velho. Tipo assim, era uma coisa que era completamente proibida. Só que os tempos foram mudando, né, velho? E foi legal que eu peguei essa transição. Inclusive, eu votei para aprovar essa questão de imagem da NIL. E a NIL foi a primeira liga universitária a aprovar. Uma vez que a NIL aprovou, as outras começaram a aprovar também. Tá ligado? Foi muito legal, porque essa questão foi uma questão que surgiu, né? Que eles queriam discutir isso. E na época eu já criava conteúdo, tá ligado? Eu não ganhava uma grana assim e tal, mas eu já criava conteúdo e eu bati na tecla, velho. Eu falei, pô, velho, isso tem que ser aprovado, porque vai mudar muito o patamar dos atletas, os atletas vão poder usar sua imagem, vão poder se expressar de várias formas e assim conseguir uma condição de vida melhor para eles, para a família deles, começar um negócio, etc e tal. E aí a minha galera aprovou isso, né? Começou na ASA, na Associação de Estudantes Atletas, subiu para votação do conselho. Eu também tava lá, bati no peito, fui mostrar pra todo mundo, foi unânime, velho. Praticamente unânime na parada, eles votaram e aprovaram. Passou 3 meses, a NCAA também votou, aprovou, e hoje em dia a parada abriu de uma forma diferente, né? Eu fiz parte dessa votação. Então, pra você ver o tanto que era importante a presença nesse conselho, nessa associação, porque a gente votava literalmente questões que impactavam a vida dos atletas, o regimento da forma que a parada seguia ali na NAIA, né? Então, era questão disso, questão de saúde mental, várias questões mais polêmicas, ou então mais simples, mas sempre representava o olhar do atleta. Exatamente, sempre representava o olhar do atleta. E foi muito da hora, mano. Foi uma experiência muito diferente, que eu pude entender o quão grande é a NAIA, porque quando eu jogava, você não tem noção. Eu sabia que tinha minha conferência ali, tá, mas eu não sabia que era uma parada tão grande, que pegava tantos esportes, era tão organizada. A NAIA, ela é a liga universitária mais antiga dos Estados Unidos, tá ligado? O basquete foi inventado na NAIA, a primeira liga de basquete foi na NAIA. Então, assim, isso é uma coisa muito legal, muito da hora ter feito parte dessa história e poder, sei lá, ter essa vivência, né? E assim, lá eu fiz várias amizades. O presidente da NAIA tinha virado meu parceiro. E você vê como é uma coisa natural pra mim, tá ligado? Os caras foram e me elogiaram pro meu técnico, eu nem sabia, velho. Meu técnico falou assim, caraca, Vitão, os caras adoraram você, velho. Depois dessa viagem, os caras falaram que, pô, velho, você é muito exemplar, você ajuda muito, você sempre defende muitos atletas, etc e tal. Então foi uma experiência bem rica, mano. Foi uma parada muito foda. Pô, parabéns por isso, Vitão. Parabéns, não é fácil. Obrigado, mano. Brasileiro ou qualquer cara internacional chegar lá meio-dia numa cidade de 11 milhões do lado do presidente da NAIA trocando ideia, velho. Isso aí mostra... Nossa, muito louco, mano. Muito foda mesmo. Obrigado, irmão. Como você vestiu a camisa mesmo do esporte, né? E foi pra cima, cara. Parabéns. Obrigado, velho. É uma coisa que eu acho que pra mim é básica, tá ligado? Porque, pô, é o que a gente faz, velho. E muitas vezes, assim,
a liga acaba sendo regida pelas necessidades. Tipo assim, precisa de patrocinador, precisa de organizar o campeonato, etc e tal, e às vezes tende a deixar as partes mais importantes, que são os atletas, de lado, né? Porque, pô, beleza, tá ali na equação, mas... Né? Então, assim, ter essa representação é uma coisa que faz muita diferença, né? É uma coisa que promove mudança para uma direção certa, tá ligado? Então foi muito louco, mano. Foi um prazerão poder participar disso, velho. Tá no currículo aí, com toda certeza. E a sua formação acadêmica, como é que foi? Foi tranquila? Calma aí, pai, aqui, ó. Ela senta aqui no meu escritório, mano, ó. Olha aí, ó. Três diplominha, pai. Olha aí, ó, pessoal, tá vendo? Eu gosto de ficar muito nisso, porque a gente é apaixonado por esporte, né? A gente, ama esporte. Olha aí, dá um look, pessoal. E assim... Só que você não pode esquecer a sua formação acadêmica, porque é isso que vai te levar para o resto da vida. Exatamente, velho. Dá o seu ponto de exatamente. Depois do esporte. E lá ainda mais, porque lá, pô, se você não tem nota, você não joga, né? Você não é elegível para jogar. Você tem que ter a nota mínima. Se você não tiver, você vai sentar no banco, mano. Você vai... Ainda mais num bolsista. Esperar. Né? Exatamente, você vai esperar o próximo semestre para ver se você passa. Na verdade, como bolsista, eu acho que talvez você pode até perder a sua bolsa. Exatamente. Se você não passar. Exatamente. Tá ligado? Então, assim, é uma coisa muito importante, velho. Ainda mais a gente crescendo, velho. A gente quer saber de esporte, basquete, isso e aquilo, né? Mas, pô, quando você chega lá, você entende que você é um estudante antes, né? Você é um estudante atleta. Isso. Né? Então, assim, você tá lá para jogar. Eu saí do meu país para ir lá jogar, saí do meu país para ir lá jogar, mas eu sou estudante antes. Então, assim, tem uma importância muito grande. Se você não leva aquilo ali a sério, velho, você vai passar perrengue, tá ligado? Vai ser bem mais difícil. Mas não é uma coisa que é, tipo assim, pra quem tá acostumado com o ensino no Brasil, não vai ter uma dificuldade tão grande lá, né? Porque no Brasil é um pouco diferente, velho. Aqui, no Brasil, assim como em vários lugares no mundo, é diferente dos Estados Unidos, né? Conversando com meus amigos da Europa, é muito assim também. Aqui, o nosso ensino médio, ele chega num nível muito avançado e a nossa faculdade é a especialização. Isso. Lá nos Estados Unidos, o ensino médio ele chega num nível bem mais básico, aí a faculdade tem uma parte básica e uma parte de especialização, tá ligado? Então, tipo assim, se você passou aqui e tá acostumado e tal, etc., você vai chegar lá, você vai ver que, pô, velho, é de boa. Aí, uma vez que você chega na parte de especialização, você já tá adaptado à língua, você já tá adaptado a várias coisas que te facilitam conseguir mandar melhor nessa parte da especialização, saca? Então, assim, tanto que, por exemplo, lá... Até por isso, pode falar que há muitos caras que são muito bons, mas têm péssimas notas no ensino médio, os caras fazem 2 anos de junior college para depois ir para uma D1. Exatamente, velho, exatamente. Você vê o tanto que os caras levam a sério, né? Então, às vezes, você tem um cara que é super prospecto, um dos melhores da classe, um cara que iria para a NBA tranquilo. Se o cara não tiver nota, ele nem vai para a faculdade boa, pô. Ele vai ter que ir pro junior college antes, subir a nota dele para depois ir. Tá ligado? Mas inclusive, dessa parte acadêmica, velho, um dos meus maiores orgulhos da faculdade é que eu terminei com... Eu formei com uma honra que chama Magna Cum Laude. Uhum. Não sei se você tá ligado, Rafa, mas que é baseado em GPA, né? Exato. Então, tipo assim, GPA é a nota que você tem. Então, a nota vai de 0 a 4 lá nos Estados Unidos, basicamente. Algumas faculdades 4 e pouquinho, a minha acho que era 4,20, alguma coisa assim, 4,17. E aí tem as honrarias, né? Tipo uma honraria. Então, por exemplo, se você tem uma nota muito boa, tem alguns níveis, né? Quando você tá lá na nota lá nos altos, então, tipo assim, eu me formei com a honraria máxima de nota. Que legal, de tanto que eu dei raça ali na parada e consegui, tá ligado? Tanto que, pô, acho que a única matéria que eu não tive média de A, acho que na verdade foram 2, mano. Foi tipo inglês no meu primeiro semestre, que, pô, não foi inglês direito, né? Era literatura e tal. Tinha que redigir aqueles textão tal, que eu fiquei com B alguma coisa. E numa outra lá, não sei se foi contabilidade, etc., mas eu consegui compensar nas outras de uma forma que eu formei com essa honraria, então, tipo assim, é um grande orgulho que eu tenho, e, enfim, mostra que o nosso ensino prepara muito, né, velho? Se você dá a raça aqui no Brasil, quando chegar lá nos Estados Unidos vai ser bem mais tranquilo pra você, tá ligado? Exatamente, quanto melhor você se prepara aqui no Brasil, é exatamente o que você falou. E aí você terminou lá nos Estados Unidos, quando você voltou para o Brasil, você tentou uma carreira profissional aqui, você focou mais no seu projeto no YouTube, como é que foi essa transição de estudante para, bom, agora vou voltar para o Brasil, ou vou ser profissional, como é que foi essa transição? Porque você pegou pandemia então, também, imagina, na sua formação. Na pandemia eu estava na faculdade, né, passei 1 ano aqui no Brasil, tanto que a minha formação, ela seria em 5, ela meio que foi em 5 anos, né, em vez de 4. Mas, basicamente... Tipo assim, a minha carreira no college foi um momento muito rico e um momento muito importante na minha história.
Mas foi uma parte também de grande frustração, porque eu me lesionei muito, né? Igual eu te falei, o sistema lá, ele não se importa pra você, tá ligado? Não se importa se tá te levando ao limite, se, né, se isso e aquilo. Então, assim, eu me lesionei no meu segundo ano, passei por 3 cirurgias, depois então eu joguei meu primeiro ano, não joguei meu segundo ano. Joguei meu terceiro ano, pandemia. Aí voltei da pandemia, na hora que eu ia jogar meu quarto ano, né, era quinto mais quarto ano, eu fiz o bootcamp, fiz a parada inteira e tal. 2 semanas antes do campeonato eu rompi o ligamento. Uma jogada de maldade que um cara lá do meu time entrou em mim, rompi o ligamento cruzado e aí eu não consegui nem fazer exame lá, pra você ter noção. Então, tipo assim, foi uma parte que ela foi um pouco frustrada pra mim. Então, assim, meio que quando eu encerrei a faculdade, eu poderia ter ficado mais um ano lá, saca? Sim. Só que, pô, velho, eu sentia que os caras lá não estavam nem aí pra mim, mano. Os caras não se importavam, não cuidavam de mim. Eu já tava formando também, falei, mano, eu não quero ficar aqui mais um ano passando esse perrengue aqui sem a galera não tá nem aí, tá ligado? Sim. Tipo assim, pô, eu me lesionei. Eu não podia nem viajar com o time, velho, porque os caras queriam cortar gasto, tá ligado? Sim. E, pô, mano, aí isso meio que me quebrou ali. Eu falei, mano, pô, velho, eu fiquei bolado. Então, tipo assim, é aquela coisa do destino, né? Então isso me fez focar mais no canal, velho. Foi coincidentemente numa hora que meu canal deu um upzinho. E então quando eu voltei dos Estados Unidos, né, quando eu me formei, qual que era a minha visão? Falei, pô, vou lá no Brasil, vou fazer minha cirurgia, que eu achei que era só um meniscozinho, tá ligado? Faço minha cirurgia de menisco e eu já ia voltar para os Estados Unidos, porque depois que você forma, você pode ficar um ano lá trabalhando com o OPT, né? OPT, CPT, que é tipo um estágio, digamos assim, meio que você, pelo visto, você pode ficar lá, né, com uma liberação sem você precisar de tirar um visto de trabalho. É meio que um ano que você tem para poder arrumar um emprego de verdade, com um visto de trabalho. Isso, a galera usa para, tipo, quero viver aqui, agora você tem que correr atrás, arrumar um trampo e alguém pagar seu visto. Exatamente. Então, eu tava na minha cabeça, pô, eu vou vir pro Brasil, faço essa cirurgia rapidão, porque não dá pra ficar lá sem fazer cirurgia, porque eu queria voltar a jogar basquete, etc, pra fazer meus vídeos. E aí eu faço cirurgia e eu volto pra lá, né? Só que eu, que em vez de eu morar no Novo México, eu ia morar em Los Angeles. Já tinha olhado casa, já tava com uma colega já tinha uma pessoa pra morar na casa comigo, tá ligado? Então já tava meio que alinhado, já tava olhando o esquema de tirar meu PT. Aí eu formei e vim pro Brasil e descobri que minha cirurgia ia ser uma cirurgia que ia demorar de 9 meses a 1 ano. Não um mês, igual eu achei que era a minha cirurgia de menisco, né? Porque quando eu rompi meu ligamento lá, pra você ter noção, a saúde lá é cara, né, velho? Eu tinha seguro e mesmo assim meu seguro não cobria o que eu precisava. E aí eu tinha que escolher, ou eu pagava meu aluguel ou eu fazia o exame. Aí eu não consegui fazer o exame, tá ligado? Então quando eu vim pro Brasil, eu não sabia da gravidade da minha lesão. Porque, pô, normalmente quando você rompe o ligamento, você não consegue nem andar. A não ser que sua perna esteja muito forte. Como minha perna estava muito forte, eu conseguia andar, mas eu não tinha estabilidade quando eu ia girar, pular, etc. Então tinha essa dificuldade. Só que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiz esse exame, vi que era isso. E aí, quando você forma, você tem uma janela que você pode ir pro seu país durante 3 meses. Você tem que voltar dentro de 3 meses para você poder aplicar para o OPT, para o CPT. Então, como eu ia ter que ficar no Brasil mais tempo, eu falei, pô, então não vai dar para eu voltar para os Estados Unidos, tá ligado? Aí, enfim, aí eu resolvi ficar no Brasil. Aí eu tinha 2 possibilidades, né, novamente. Eu poderia ou fazer a cirurgia, né, me recuperar e tentar uma carreira profissional, que eu tinha total condição aqui no Brasil de tentar uma carreira profissional, ou eu focaria no canal, né? Que como eu tinha uma oportunidade muito grande logo quando eu saí de trabalhar com a Junior NBA. E eu vi que a NBA Brasil, né? Através da NBA Brasil, através da Junior NBA. E eu vi que isso era um divisor de águas na minha carreira, mano. Eu tive essa visão clara na minha mente. Eu falei, pô, velho, se eu pego essa oportunidade aqui, vai me colocar em outro patamar e eu consigo avançar ainda mais na minha carreira de criação de conteúdo. Então, filho, eu pensei assim, falei, cara, eu amo muito basquete, eu tenho um sonho muito grande com basquete, tá ligado? Sempre tive, né, de se tornar profissional, etc e tal, mas já realizei muitos sonhos com basquete também. Então eu parei pra pensar, velho, eu vi que, tipo assim, que fazendo o canal eu realizo o sonho de muito mais gente do que só o meu, né, porque, pô, eu ajudo muita gente, eu ensino, eu inspiro, então eu falei, quer saber, mano, eu vou cair de cabeça aqui na rede social, vamos ver o que dá, tá ligado? Isso era 2022, na época a gente tinha acabado de passar 100 mil seguidores, tá ligado? Legal. Então, assim, eu falei, mano, é isso mesmo, vamos pra cima. E aí eu tomei essa decisão, velho. Hoje em dia, pô, a parada vingou, a parada roda, eu vivo completamente disso. Então, assim, foi uma decisão que eu tomei, fazendo um sacrifício, porque eu ainda tinha um pouco de vontade de me tornar profissional, mas também sabendo tudo que eu vivi, que talvez eu não queria mais tanto tornar profissional, tá ligado? Porque, pô, já tinha passado, pô,
por 6 cirurgias, tinha o quê? 23 anos, já tinha passado por 24 anos, tinha passado por 6 cirurgias. No corpo já. Aí eu falei, pô, mano, eu posso continuar aqui, é a minha paixão, mas será que eu quero isso mesmo? Ou será que é melhor eu buscar outras formas e também realizar outros sonhos meus? Saca? E eu fui pela área da comunicação e, cara, graças a Deus foi uma das melhores decisões que já tomei, mano. Hoje em dia eu olho pra trás, eu vejo tudo que aconteceu, eu falo, pô, mano, tava escrito pra isso mesmo, tá ligado? Mas na hora ali do caos, você nem sabe, né? Você não quer saber, você tá triste, você tá ali meio que desacreditado com as paradas. Então foi meio que isso. Mas depois que eu formei, eu tinha essa condição, né? Tipo, hoje em dia, eu ainda, se eu quiser tentar ser profissional, eu ainda tenho essa condição. Porque eu não parei de treinar, né? Porque, pô, mano, meu conteúdo, ele é um conteúdo de esporte, que eu jogo, etc. Então, pô, eu tô com ritmo de jogo não, né? Mas eu tô, tipo, em forma. Eu treino meu jogo não igual eu treinava antes, mas ainda tem condição. Só que hoje eu vejo por outra lente, tá ligado? Eu vejo outra perspectiva. Então, assim, eu falo, cara, não, acho que é melhor continuar cumprindo minha missão aqui. Exatamente, né? Seu propósito é outro. Vou até colocar aqui na tela os seus canais. Então, pessoal, sigam aí nas redes sociais, tanto TikTok, Instagram, YouTube. Tem alguma outra rede aí, Vitão, que você tem? Cara, basicamente são essas redes mesmo, né? Instagram, TikTok e YouTube, mas falar também do site, né? A gente tem o site do Basquete pra Vida, inclusive, se a galera que estiver assistindo aqui jogar basquete, a gente tem um mapeamento do basquete brasileiro lá, a gente tem mais de 600 times mapeados ao redor do Brasil, que ali você pode entrar em contato, às vezes tentar, não sei, conhecer mais sobre basquete na região, dependendo, ver se tem alguma vaga para você em alguma escolinha, algum time ali. Então é isso, só jogar mapeamento basquete pra vida no Google aí que aparece. E aí o pessoal, os seus seguidores, normalmente a galera que te procura, qual a idade deles? Porque às vezes pode ter um marmanjão aí de 30 anos que está querendo jogar e tudo mais, mas o seu público-alvo é qual? Cara, então varia muito, velho, mas normalmente ali de 15 a 32, eu diria. Legal. É a galera que mais acompanha, assim. Legal, Vitão. Cara, parabéns pela história. A gente se encontrou, mas só conversando a fundo assim mesmo, né? Para a gente entender Obrigado, irmão. e saber que todo mundo tem uma boa história de vida para contar, né? Daria não, eu acho que você com certeza trabalha com comunicação. Logo, imagino ver um livro do Vitão. Pô, seria legal, né, velho? Aí tem história mesmo, bicho. Inspirar ainda mais pessoas e, cara, que você continue aí inspirando, que sua vida seja... que quem possa estar assistindo fala, nossa, cara, eu quero ter uma oportunidade igual a essa, eu quero... É possível, né? Eu acho que o que a gente tem que passar para as pessoas é, cara, é possível, cara, com preparação, com foco. Claro que algumas coisas, né, a gente acaba sendo privilegiado de ter uma mãe, um pai que consegue ajudar a gente, e isso também a gente acaba levando para os pais que estão normalmente assistindo, né? Você que tem um filho aí, cara, o seu papel é de extrema importância. Não importa o esporte. Demais, né? Demais. E às vezes nem importa se você vai levar ele para os Estados Unidos ou não, mas nessa fase é de extrema importância a sua referência para com ele, né? Aquela parte de hoje em dia, né? Tá com molecadinha, não sai daqui do celular na mão e os pais estarem ali e colocando algumas diretrizes, né? E forçando realmente o filho a... É seu sonho? Então vamos fazer, vamos sentar, vamos calcular o que tem que fazer, o que não tem que fazer, procurar as pessoas certas. Eu acho que esse é o mais importante. Então, parabéns mais uma vez, Vitão. Quiser dar Obrigado, irmão. O pessoal que está assistindo aí, inspiracional, além deles se seguirem, claro, fica à vontade. Cara, assim, obrigado, mano. Obrigado. É até engraçado, né? Porque a gente tem a jornada, a gente acaba não percebendo a magnitude da nossa própria jornada muitas vezes, né, velho? Então, quando a gente para assim para poder olhar, foi até engraçado, porque tinha muito tempo que eu não falava sobre o college. Teve uma época na minha vida que era tudo, né? Então, até meus conteúdos fluíam ao redor disso. Então, foi legal daqui poder parar, poder reviver e relembrar também as coisas. Então, obrigado, irmão. Obrigado de coração. E eu acho que, pô, a mensagem passar para os pais, né? Primeiro, é essa questão de poder apoiar seus filhos. Né? Assim, eu não teria conquistado nada, nem perto, se não fosse o apoio dos meus pais. Meus pais sempre foram muito, muito responsáveis em termos de me guiar para uma vida boa, uma vida melhor, mas eles também sempre respeitaram muito os meus sonhos e sempre me ajudaram muito nos meus sonhos. Né? Então, pô, é seu sonho? Beleza, o que a gente pode fazer para te ajudar? Né? Foi assim, desde que eu decidi começar a jogar basquete, quando eu quis ir para os Estados Unidos, quando eu quis criar um canal. Então, assim, isso é uma coisa que com certeza alavanca muito, dá um patamar muito alto para os seus filhos poderem alcançar o que eles quiserem. E agora, para a molecada que está assistindo, véio, acho que primeiro de tudo você tem que acreditar. Né, porque às vezes é difícil de acreditar. Você olha ao seu redor e fala, pô, mano, eu tô aqui, ninguém aqui perto de mim chegou lá, pô, todo mundo fala que eu não vou conseguir, ou eu às vezes sinto que eu não vou conseguir. Só que o primeiro passo é você acreditar, mano, porque
o sonho ele é possível, mas ele não vai ser possível se você não correr atrás e não ter fé naquilo, tá ligado? Porque a fé vai mover suas atitudes, e suas atitudes vai te fazer chegar lá. Então, assim, pô, chegou um momento pô, velho, eu achei que não era pra mim, tá ligado? Igual eu falei aqui na história, pô, quando a faculdade me rejeitou, aquela faculdade me rejeitou, eu achei que ele tinha acabado meu sonho, né? E às vezes, bem antes disso também, quando eu tava no Minas, eu não via ninguém ao meu redor que realmente estava lá. E eu falava, caraca, mano, será que eu consigo? Só que, pô, eu tive a coragem de sonhar. Meu pai também, minha mãe também me apoiaram muito nessa. E, pô, consegui chegar lá. Então, isso mostra que é possível, mano. Que você tem que acreditar, tem que correr atrás e cavando suas próprias oportunidades, tá ligado? Muito bom, gente. Obrigado, Vitão. Gente, ficamos por Isso aqui. aí, mano. Então, Tamo junto. acompanhe aí os próximos webinars. Se quiser mandar uma mensagem para o Vitão, fica à vontade. Deixa aqui no comentário o que você achou também do vídeo. Não deixa de seguir a nossa página, né? Ajuda a crescer, compartilha a nossa página. Segue também Isso as aí, mano. redes sociais. Compartilha aí, hein? É isso aí. Isso aí, velho. Segue também todas as redes sociais do Vitão, que logo a gente vai postar muita coisa boa. Vai continuar postando mais coisa, mais conteúdo bom para vocês. Valeu, obrigado, Isso Vitão. aí, mano. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. É nóis, velho.